saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe essa segunda-feira, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias, de milagres, de respostas, bem como esse dia, que essa segunda seja de boas notícias. Todos os dias nós estamos iniciando, o dia na presença de Deus, priorizando Deus, colocando diante dele a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, quando você tem Ele como primeiro, como número único na sua vida, quando você prioriza Deus, Ele sempre vai estar te guiando, te dirigindo, te fortalecendo, te renovando, te guardando, te ensinando. Então, mais uma vez, peço para você deixar o seu nome para oração, o nome do seu familiar, se inscrever no canal, porque não custa, não paga, é só clicar e inscrever-se, é ou não é? Prepara aí um copo com água, eu tenho a minha caneca com água aqui. Uma vez, essa água consagrada, ela vai simbolizar, o poder de Deus, vai servir como ponto de contato. Se você crê, faça. Prepara aí um copo com água. Ah, bispo, eu não acredito muito nesse negócio do copo com água. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Só vai fazer bem. Em último caso, pelo menos você vai se hidratar. É ou não é? Se você preparar um copo com água. Alguém poderia dizer assim também, mas precisava Jesus cuspir, fazer lama, passar nos olhos do cego, mandar o cego se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Precisava disso, porque Jesus não é Jesus, ele só soprando já não resolvia. Sim, mas ele cuspiu e fez isso. Alguém vai falar, precisa do copo com água? Ao invés da gente ficar perguntando, precisa, não é mais fácil obedecer? Não é mais fácil praticar? É ou não é? Não custa. É o que eu estou falando. Se você pegar um copo com água, participar da oração e não acontecer nada, pelo menos você hidratou. Pelo menos você bebeu água. Você está esquecendo de beber água durante o dia, lembra? Então pelo menos começa o dia bebendo água. Pronto. Não é? Então, nessa oração a luz vai brilhar. As bênçãos vão chegar. A proteção vai chegar. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Meu Pai, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos rendidos a Ti, te suplicando, meu Senhor, suplicando o Teu nome, crendo na Tua palavra. Aqui nós estamos rendidos a Ti, carecemos do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua intervenção, da Tua manifestação, meu Pai. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde, nos livre, que o Senhor nos transforme. Nós precisamos tanto das Tuas bênçãos. Então agora abra os céus e derrama as Tuas bênçãos sobre essas pessoas. Toca naqueles que deixaram aqui os nomes para oração, nos inscritos no canal, que sejam eles abençoados, que essa semana seja de portas abertas, de boas notícias, bem como essa segunda-feira que seja uma bênção, meu Pai.
Tem pessoas agora desesperadas, desesperançadas, com acúmulo de dívidas, de problemas, de preocupações. Sabe, quer comprar não tem dinheiro, quer pagar não tem dinheiro, quer dar o melhor para o filho, para o familiar, não tem condições. Então eu peço agora, abre os caminhos para essas pessoas, abre as portas, derrama as bênçãos sem medidas. O Senhor é o mesmo Deus do passado, o Senhor não mudou não. Eu lembro que um leproso chegou diante do Senhor rogando, de joelhos, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o Senhor na hora tocou e disse: eu quero, fica limpo. Oh meu Deus, então toca agora na vida dessas pessoas e limpa essa pessoa de toda lepra, limpa de doença, de depressão, de miséria, de aflição, de dor, de sofrimento. Limpa essa pessoa de tudo que não presta, meu Deus. Oh meu Pai, em nome de Jesus, toma a frente na vida dessas pessoas. Que esse dia seja uma bênção, que essa segunda seja de portas abertas. Traga oportunidade, fala com quem tem que falar, toque em quem tem que tocar, mexe onde o Senhor tiver que mexer, mas traga para essas mãos o melhor dessa terra. Dê o melhor aos teus filhos, aos teus servos, meu Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Destrava o que estava travado, abre os caminhos. Abençoa as famílias, os trabalhadores, abençoa esse país, meu Pai. Abençoa a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. A dor desapareça agora, que a angústia vá embora, e que essa pessoa receba ânimo, receba vida, receba luz, receba direção, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no poder divino. Vou deixar uma sugestão de palavra. Se você puder ficar um pouco mais, só vai te fortalecer, só vai te abençoar. Logo mais, às 19h30 nós temos aqui um culto para quem quer sabedoria financeira. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, está aqui a igreja Hospital da Alma. Hoje, 19h30, determinando a prosperidade na vida dos que creem. E se você geograficamente mora longe, você vai fazer da sua casa uma extensão da igreja, participando virtualmente, através do nosso canal aqui no YouTube. Tá bom? Aí você está inscrito aí no canal, você é notificado. Você entra aí 19h30 para participar, como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Obedecendo a palavra, a sua vida muda. Obedecendo a palavra, a sua história muda. Pode ter certeza. Que Deus abençoe. Bom dia. Se todos nós olharmos para o processo que a gente passa ou deve passar para alcançar o resultado, para alcançar as maravilhas, para alcançar as promessas, se a gente olhar para o processo, a gente desiste. Todos os heróis da fé que chegaram ao sucesso, o processo foi de dor, o processo foi de guerras, o processo foi de lutas, o processo foi de grandes dificuldades, mas eles alcançaram o resultado, alcançaram a resposta. Então significa que se a gente olhar para o resultado, para o que Deus promete, para o que a palavra promete, não importando o processo que vamos ter que atravessar para chegar lá, vamos vencer todos os obstáculos, nós vamos vencer todas as barreiras e vamos ter uma história de sucesso para contar. Você já deve ter recebido, principalmente no seu zap, aquele vídeo de pegadinha, que o sujeito, ele vira uma esquina, correndo e gritando para as pessoas que estão vindo: perdeu, perdeu, corre, corre que está vindo aí. E a pessoa no susto ou no medo, ela sai correndo, sem saber o porquê, mas ela também corre. Já viu esse vídeo? Quem já viu? Porque nos dias que nós estamos vivendo, a pessoa tem medo de tudo e alguém aparece do nada
dobrando uma esquina e dizendo, perdeu, corre, corre, a pessoa não quer ver, a pessoa não quer nem ver primeiro, ela sai correndo, e depois que ela está correndo, ela olha, e aí que ela vai se dar conta que ela está correndo por nada, que ela está correndo sem direção, que ela está correndo sem saber para onde. Mas é isso que eu quero que você entenda. Muitos, por não colocar Jesus acima de tudo, ele vive correndo de uma forma desesperadora, 24 horas, sem direção, sem um norte, sem rumo, sem saber para onde ir, o que fazer ou onde chegar. Mas quando nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus, quando nós decidimos colocar Jesus como o principal na nossa vida, então nós começamos a nossa corrida, porém com uma meta, com um objetivo. Paulo disse, corro, mas não sem meta. Paulo, ele deixou claro que ele completou essa corrida, ele completou essa carreira, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, que era o reino de Deus, que era a salvação, que era a vida eterna. E justamente quando nós começamos a nossa corrida da fé, começamos a nossa caminhada da fé, nós vamos passar por terrenos que nem sempre estarão favoráveis a gente. Nessa nossa corrida, nós vamos enfrentar terrenos acidentados. Uma hora está plano, outra hora tem uma descida, daqui a pouco é subida, daqui a pouco são pedras, buracos no meio do caminho. Mas o que nós não podemos é parar no meio dessa nossa jornada. E os problemas surgem, os problemas aparecem, o inferno se levanta justamente para fazer com que a gente pare a nossa corrida. Os problemas sempre vão existir, sempre vão aparecer com o intuito, com o objetivo de fazer a gente parar, de você colocar um ponto final na sua corrida, de você colocar um ponto final na sua história. Mas aí eu quero que você entenda o que está escrito em Hebreus 12, no versículo 1 em diante, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus, e está assentado à destra do trono de Deus. Aí diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui está dizendo que Jesus não fez caso da ignomínia, da vergonha que ele foi exposto. Ele não fez caso das perseguições, das calúnias. Ele não fez caso do que disseram, do que pensaram, do que falaram, do que o condenaram. Mas ele suportou tudo isso porque ele sabia o que estava sendo proposto a ele. Ele sabia qual era a proposta de Deus nessa sua corrida, de que ele se assentaria à destra, à direita do Pai, que ele estaria no trono de Deus, sendo o próprio Deus. Mas se você pegar de novo o versículo 1, diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Imagine-se numa pista de corrida e na arquibancada da vida
estão todos aqueles que venceram na fé. Estão todos os heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que fala dos heróis da fé, que fala dos patriarcas. É o capítulo que diz que pela fé Abel venceu, que pela fé Raabe venceu, que pela fé Gideão, que pela fé Abraão, que pela fé esse, que pela fé aquilo. Nos mostra no capítulo 11 que a fé, uma vez aplicada, uma vez colocada em prática, ela não pode neutralizar uma pessoa, independente dos obstáculos ou apesar dos obstáculos. E aí você imagina a sua corrida agora com um alvo, com um objetivo. Agora eu estou correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Agora eu comecei a minha corrida, eu comecei a minha caminhada, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu quero o reino de Deus, apesar das promessas aqui embaixo, que você tem direito nelas, que você tem que ter as vitórias aqui embaixo, mas querendo ou não, por mais que você conquiste todas elas, você mais cedo ou mais tarde vai morrer, e a sua corrida tem que continuar, você tem que entrar no reino de Deus. A nossa vida não se resume a esta vida, a nossa corrida não se resume a esta vida, mas o principal é entrarmos no reino de Deus. E quem vence essa corrida não é quem chega primeiro, é quem chega. Você vê que nas cartas de Apocalipse, todas elas terminam dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor farei, ao vencedor. O vencedor é aquele que não para a sua corrida, é aquele que não para no meio do caminho. Mas aí eu vejo pessoas que começaram essa corrida, que começaram na fé, que começaram com Jesus, e a Bíblia diz que nós temos que tirar todo o peso que nos impede de correr. E justamente não só o pecado que faz você parar a sua corrida, ou que quer parar você, mas às vezes você começou a sua corrida carregando uma mochila, a mochila do seu passado, a mochila dos seus erros, a mochila dos seus acertos lá atrás, e você não se desprende. E isso tem sido um peso que não deixa você continuar correndo. E aí eu vejo pessoas que começaram a corrida e de repente no meio do caminho ela para e diz assim: mas sabe o que é, bispo? É que eu sou o menor da casa do meu pai, ninguém gosta de mim, ninguém conversa comigo, por isso eu estou parando a minha corrida da fé, eu estou parando a minha caminhada. E aí lá na arquibancada Gideão levanta e diz: oh, eu também era o menor da casa do meu pai, eu também era o mais desprezado, era o mais pobre, também ninguém acreditava em mim, e Deus me deu a vitória. Deus foi comigo quando eu decidi continuar a corrida, quando eu decidi continuar olhando para Ele, quando eu decidi continuar obedecendo a palavra dEle, não me importando o que os outros diziam. Às vezes, no meio dessa corrida, a pessoa diz: mas eu parei diante de um gigante, um grande problema surgiu, uma grande situação apareceu, e me fez parar, e me fez desistir, e me fez desanimar. E nesse momento, nessa arquibancada, nessa nuvem de testemunhos, porque os heróis da fé que estão nessa nuvem de testemunhas não estão lá para torcer, mas estão lá para dar testemunho, estão lá para dizer para mim, para você, que passaram por essa mesma corrida e venceram aquilo que está fazendo você parar, aquilo que está querendo fazer você desistir. Aí Davi levanta e diz: eu também enfrentei esse gigante, eu também enfrentei essa situação, mas porque eu não parei a minha corrida, porque eu não deixei de olhar para Jesus, mesmo eu não sendo soldado, mesmo eu não tendo experiência de guerra, eu derrubei esse gigante com uma pedra. Continua a sua caminhada, não se acovarde, não se intimide diante disso. E às vezes a pessoa está nessa corrida e ela se depara com uma muralha de problemas, e Josué grita lá da arquibancada: eu também enfrentei uma muralha e tive a vitória sobre essa muralha. Eu venci essa muralha porque eu não duvidei, eu não parei, eu não joguei a toalha, eu continuei correndo, mas é correndo em direção ao autor e consumador da fé. E se a gente pegar todos os seus problemas que estão fazendo você parar, você vai encontrar nessa arquibancada alguém que não desistiu,
Alguém que passou pelo que você está passando e não parou. Aí você diz, sabe o que me fez parar? Sabe o que está me fazendo parar, bispo? É que eu perdi o meu familiar, eu perdi o meu ente querido, eu perdi os meus bens, eu perdi o dinheiro, eu perdi a prosperidade, eu perdi a razão de viver. E Jó vai se levantar e vai falar assim, eu perdi mais que você. Eu perdi toda a minha família, eu perdi todos os meus bens, eu perdi saúde, eu fiquei doente, me raspando com um caco de vidro, mas eu não parei de correr, eu não parei de crer, eu não parei de olhar para o autor e consumador da fé. O que Jesus está nos mostrando nessa manhã? Que aquilo que tem sido o motivo para fazer você parar, só é motivo para você parar, se você deixar de olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você olhar para a sua condição, se você olhar para a sua situação, se você olhar para si, você não vai conseguir sair do lugar. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele te quer correndo. Ele quer que você continue orando, Ele quer que você continue buscando. Aí você diz, mas bispo, eu estou parando, ou eu parei, porque está demorando eu receber, está demorando eu conquistar. Aí eu estou lutando, eu estou fazendo campanha, votos, e eu não estou recebendo a promessa. E Caleb se levanta na arquibancada e diz, eu esperei 45 anos, mas a promessa se cumpriu, não para. Ele vai dizer, vamos embora, corre, não para, deixa de moleza, deixa de ficar murmurando, deixa de ficar reclamando. Deixa de ficar se lastimando, deixa de ficar olhando para agora, para o processo, deixa de olhar para a situação e olha para o autor da fé, porque o nosso Deus também correu a nossa corrida, o nosso Deus também suportou a vergonha, suportou a humilhação, suportou tudo para correr essa corrida. Se a gente for citar aqui outros exemplos, mas eu parei diante de um mar de problemas, e Moisés vai dizer, pois é, mas eu também encontrei esse mar e eu venci. O mar abriu, deu certo, funcionou. Então não para, não duvide, não jogue a toalha, não desanime. Alguém vai dizer, mas bispo, eu pequei, eu errei, eu falhei. E Davi também na arquibancada vai levantar de novo e vai dizer, eu também. Mas Deus colocou vírgula e a minha história continuou. O que você não pode é parar, o que você não pode é desistir. O diabo quer, através do peso na consciência, através do pecado, o diabo quer te parar, e você tem que tirar todo o peso, você tem que se afastar do que não presta, e você continuar a sua caminhada. E às vezes nessa caminhada, às vezes nessa corrida, você estava olhando, Jesus está lá na frente, você estava olhando e Jesus estava lá, e você olhando para Ele, e gemendo, e sofrendo nessa corrida. Mas chega uma hora que parece, você não está mais vendo Jesus. Você estava olhando para Ele, mas Ele não está mais lá. Sabe por que Ele não está mais lá? Porque agora Ele está aqui nas suas costas te empurrando. Ele está aqui nas suas costas dizendo, vai, não desista, não desanime. Você não está sozinho, não, eu estou contigo. E às vezes você olha para trás, Ele não está mais aqui atrás. Ele não está mais na frente. Mas você olha do lado, Jesus está do teu lado, caminhando com você, está correndo com você, está dizendo, eu estou aqui, eu estou contigo. Você só não pode parar, você só não pode desanimar. Daqui a pouco você olha para o lado, Jesus não está nem do lado, nem na frente, nem atrás, mas Ele está no trono, é só olhar para cima. Ele continua com o controle da tua vida, Ele continua escrevendo a tua história, Ele está dizendo, vem, estou te esperando, não pare. Não desista, não desanime. E vai ter momentos nessa corrida que você olha para cima, Ele não está, na frente Ele não está, atrás Ele não está, do lado Ele não está. E você tem momentos que os pés estão feridos, você está numa situação que você não está aguentando, mas Ele vai estar te carregando no colo, para você não parar nessa sua jornada. O mundo quer que você pare, o pecado quer que você pare. A incredulidade, a dúvida, as perseguições querem fazer você parar. Mas Jesus está dizendo para você, olha para a arquibancada, olha para aqueles que venceram o que hoje você está querendo parar. Olha para aqueles que venceram o que hoje está tentando fazer você parar. E não pare, porque você vai completar a carreira, você vai chegar
no reino de Deus com história para contar. Você não começou uma carreira, você não começou uma corrida, você não começou com Jesus para parar no meio do caminho. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o princípio e ele é o fim. Você já viu aquelas frases que há uns anos atrás foi uma universidade britânica que descobriu que se você embaralhar as letras no meio de uma palavra ou no meio de uma frase, mas seguindo uma regra de deixar a primeira e a última letra sendo fiéis da palavra, mesmo que o meio esteja todo embaralhado, você consegue ler a palavra. Eu até pedi para separar uma frase para você entender melhor. Você pode ver que as letras no meio da palavra estão trocadas, embaralhadas, mas a primeira letra e a última são fiéis. Então você consegue, sem dúvida, está ali, você é capaz de ler e entender este texto com as letras trocadas. A nossa vida pode estar toda embaralhada, a nossa vida pode estar assim, uma bagunça, mas se Jesus é o início e é o nosso fim, Ele vai entender a nossa história e nós não vamos parar. Ele vai conseguir ler a nossa história e nós não vamos parar. A nossa vida pode estar toda bagunçada, a nossa vida pode estar toda embaralhada, mas a gente continuando, olhando para o autor e consumador da fé, nós vamos chegar onde nós almejamos e sonhamos, que é na vida eterna. Aí no meio dessa corrida, alguém vai dizer, não vale a pena sacrificar, e Elias lá na arquibancada vai dizer, vale, porque eu sacrifiquei e venci os profetas de Baal. Quando apresentei o sacrifício, o fogo desceu. Alguém vai dizer, mas eu estou sendo injustiçado, caluniado, perseguido, e José vai se levantar e vai dizer, eu também fui assim, mas eu não parei, eu continuei olhando para o autor da fé. Amém? Deus te chamou aqui para dizer para você, não pare, porque essa corrida não é tua, essa corrida é de Jesus, junto com você, e Ele quer que você corra, Ele quer que você persevere, Ele quer que você insista em olhar para Ele, não olhar para os demais, não olhar para quem quer que seja. Às vezes a pessoa diz assim, mas ô bispo, por que tem tanto problema na igreja? Porque você está aqui na igreja, por isso que tem tanto problema, porque todos nós somos problema. Não adianta você querer perfeição se você não é perfeito. Nós não somos perfeitos, e nós estamos numa arca de gente. A arca de Noé tinha todo tipo de bicho dentro dela, 40 dias, 40 noites, os animais fazendo as suas necessidades fisiológicas dentro da arca. Você imagina o cheiro podre, mas a arca ainda era o melhor lugar para aqueles animais. Nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas falhas, mas ainda a arca, que é a igreja, é o melhor lugar para nós estarmos. É só você deixar de olhar para os outros, apontar o erro dos outros, você deixar de cuidar da vida dos outros, e você cuidar da tua corrida, você cuidar da tua fé, você cuidar da sua vida com Deus. A igreja é um lugar de gente que se realiza realizando. A igreja é um lugar de pessoas que chegaram doentes, que chegaram aflitas, que chegaram desesperadas, e porque foram curadas, porque foram libertas, porque tiveram uma experiência com Jesus, não vão apontar o dedo para os outros que estão doentes, porque um dia estiveram doentes. Não vão apontar o dedo para quem está hoje gemendo, para quem hoje está vivendo uma vida infernal, porque um dia nós estivemos assim. Saiu a notícia daquela pastora, que disseram na notícia que ela matou o marido, e a maioria dos que entram lá nas redes sociais e metem o pau, criticam, apontam, a maioria são crentes. Se ela fez, se ela não fez, não somos nós que temos que julgar. E se fez e ela se arrepende, Deus perdoa. É mais fácil, de repente ela está salva, ou ser salva, ainda que tenha feito, e muitos que se dizem santos, que nunca fez nada de errado, ou achou que não fez, ir para o inferno. Ovelha não mata ovelha, quem mata ovelha é lobo.
ovelha, pessoa que diz que é de Deus, que crê em Deus, que está olhando para Jesus, ela só sabe jogar pedras, ela só sabe apontar o erro, ela só sabe apontar o defeito. Quando nós temos que orar por aqueles que precisam de oração, orar por aqueles que estão gemendo. Então, ao invés de apontar o dedo, ao invés de criticar, ora. Deixa que Jesus faz a parte dele. Cuide da sua carreira, cuide da sua corrida. Não pare de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Se você olhar para Ele, você jamais vai parar no meio do caminho. Fique em pé, por favor. E na oração que nós vamos fazer agora, se você tinha parado a sua corrida, se você tinha desistido, preste atenção. Tira todo o peso. Tira tudo que está te embaraçando, tudo que está impedindo você de correr. Para eu entrar numa corrida, eu tenho que botar o tênis certo, a roupa certa. Eu tenho que tirar tudo aquilo que me atrapalha. Se alguma coisa fez você parar, então abandona isso. Larga isso. E você vai viver uma vida com Deus limpa. O filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. Mas a maior preocupação do filho pródigo não era com o pai, era o que os outros iam achar, o que os outros iam pensar, o que os outros iam falar. Enquanto o filho pródigo estava preparando as desculpas, o pai estava preparando uma festa para ele. Enquanto o filho pródigo estava todo sujo, com cheiro de chiqueiro, que ele estava servindo, estava trabalhando com os porcos, o pai tinha roupa limpa para ele. Não se preocupe com o que vão dizer, com o que vão falar. Quando o pai viu o filho pródigo de longe, o pai correu, abraçou, beijou. O pai não fez caso da sujeira, do mau cheiro que ele estava. O pai tinha roupas limpas para dar a ele. O pai quer te dar uma vida limpa, o pai quer te dar uma nova razão de viver. Mas os outros vão dizer, não importa o que os outros vão dizer, mas os outros vão falar, não importa. A Bíblia diz que Jesus não fez caso da vergonha que ele teve que passar. Que vão dizer, que vão falar, diz que fiz, diz que não fiz, diz que não é. O que importa é que nós vamos continuar a nossa corrida e nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos permanecer com o nosso Senhor Jesus, independente dos obstáculos que vão surgir nessa corrida, nessa nossa caminhada. O filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Menos o pai. Aí você está aí dizendo, mas eu parei a minha corrida, porque eu neguei Jesus, porque eu traí Jesus. E Pedro vai levantar na arquibancada e vai dizer, presta atenção, rapaz, eu também neguei 3 vezes. E eu venci essa corrida porque eu não desisti. Eu pensei em parar, mas quando eu pensei em parar, Jesus mandou me buscar. Jesus ressuscitado disse, avisa os discípulos e a Pedro que eu vou falar com eles. E eu continuei a corrida. Eu continuei correndo. O que fez você parar? O que tem feito você parar? Ou o que está fazendo você parar? Mas bispo, eu parei, eu estou parando, eu parei porque eu vivi na prostituição. E Raabe vai levantar na arquibancada e vai dizer, eu era prostituta, mas ele me limpou, ele me lavou, ele me purificou e eu continuei a minha corrida. Não tem um problema que faça você parar, que você não encontre alguém na arquibancada da fé dos heróis que não venceram esse problema. Então, dobra suas forças, corra com meta, olhando só para Jesus, só para Ele. Você vem aqui na igreja, não olha para mim não, olha para Jesus. Não olha para ninguém, olha para Jesus. Sirva a Jesus. Eu parei, bispo, porque me decepcionei com o pastor. Eu parei porque me decepcionei com a igreja. A igreja é uma arca de gente, de defeitos, mas ainda é o melhor lugar para você estar.
Não olhe para os outros, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. O autor aos Hebreus, ele deixou bem claro, nós estamos cercados de testemunhas, mas olha para Jesus, porque eles também tiveram erros, eles também tiveram defeitos, eles também tiveram falhas. Então olha para Jesus que não teve erro, que não teve falha. Olha para Jesus que não teve defeito. A nossa vida é uma carta. Carta não fala, carta é lida. Se você continuar a sua corrida, quem olhar para você, quem você encontrar no meio dessa corrida, caído, no meio do caminho, você vai dizer, vamos embora também. Vamos também, não para não. Não, mas não olha para a arquibancada e vamos embora. Você vai ser uma carta que vai levantar outras pessoas, que vai trazer outras pessoas para essa corrida, para essa caminhada. Você vai ser uma carta que vai ajudar outras pessoas que estavam paralisadas a continuar a sua caminhada, a sua corrida da fé. Amém? E aí Paulo termina em Romanos 8:37 dizendo, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu coloquei essa frase, resiliência é a capacidade de você voltar ao seu estado original depois de ter sido deformado pela vida. É como se você fosse um elástico e a vida te esticou, te esmagou, te puxou, mas você chega uma hora que você volta ao seu estado original. Você não fica deformado pelos problemas, você não fica deformado pela vida. Você pode me fazer mal, mas você não pode me transformar na pessoa má que você é. Você muda o lugar, não é o lugar que te muda. Você é resiliente, você é esticado pela vida, pelos problemas, pelas angústias, mas você volta ao seu estado original de fé, de fidelidade, de confiança em Deus. Você não é mudado pela situação, pela circunstância, porque a vida foi amarga com você, você não vai ser amargo com a vida. Porque alguém lhe fez mal, você não vai sair fazendo mal a todo mundo. Você tem como ser resiliente, porque você está correndo uma corrida que não termina aqui nesse mundo. Você não está correndo só aqui, você está correndo principalmente para a salvação da sua alma.